porque também já são 19 horas e 27 minutos. Como o nosso programa tem esse horário britânico, então boa noite a todos. Eu sou Fernando Peixoto, aqui é o nosso canal Pensando Direito. E para você que ainda não está inscrito, aproveita e já faz logo a sua inscrição, porque hoje temos um convidado muito especial, que é o doutor Rodolfo Pamplona Filho, e nós vamos conversar sobre flexibilização dos direitos fundamentais e o assédio moral nas relações de emprego em tempos de pandemia. O doutor Rodolfo ele é juiz titular da 32ª Vara do Trabalho de Salvador. Ele é professor titular de Direito Civil e Direito Processual do Trabalho da Unifax, uma universidade em Salvador. Professor adjunto de graduação e pós-graduação em Direito lá pela UFBA. Coordenador do curso de especialização em Direito e Processo do Trabalho da Faculdade Baiana de Direito e do curso de especialização online em Direito e Processo do Trabalho do SES, curso online, mestre e doutor em Direito das Relações Sociais pela PUC São Paulo, master em Estudios em Direitos Sociais para Magistrados, eita lele, aí lá foi espanhol, Magistrado de Trabalho de Brasil, pela UCLM, é a Universidade da Espanha, especialista em Direito Civil pela Fundação Faculdade de Direito da Bahia, membro da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, Academia de Letras Jurídicas da Bahia, Instituto Baiano de Direito do Trabalho, Academia Brasileira de Direito Civil, eita que o homem tem um currículo gigante, Instituto Brasileiro de Direito de Família, IBDFAM, e Instituto Brasileiro de Direito Civil. Meu caro doutor Rodolfo, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Fernando. É um prazer estar aqui com você. E aqui vamos bater um papo, conversar sobre temas extremamente importantes nessa discussão sobre os direitos fundamentais no período da pandemia, a própria noção também do assédio moral. E aí estamos aí acompanhando você e todos os seus espectadores. Quero pedir, mandar um abraço a todos e todas, deixar aqui registrado aqui meu Instagram. Podem me seguir lá no Instagram, R Pamplona Filho. Sou eu mesmo que respondo, não é assessoria, não. Então, pode mandar mensagem inbox que eu respondo, né? E também meus dois canais do YouTube, o canal Pamplona, o canal Papeando com Pamplona. Lá vocês vão ver. Eu fiz nesse período mais de 260 lives, então quase todas já foram feitos os downloads. Depois você me manda aqui o link dessa nossa conversa. Eu também baixo lá também, coloco para uma forma de ter um material manancial para todos e todas poderem pesquisar, porque há várias questões. E eu, que ainda tenho essa característica poliamorista de atuar tanto no direito civil como no direito do trabalho, então aí eu tenho muito material que tenho discutido, né, tanto né, nesses dois campos do direito, como em outros todos também, na filosofia, na poesia, na música. Nós estamos aqui sempre à discussão. Cantamos também. E o doutor Rodolfo também canta. Vocês vão ver também meu clipe, o clipe da minha banda. Lá tem 3 clipes da banda, outras canções autorais. Vocês vão ter essa oportunidade. Vai ser, sem sombra de dúvida, um prazer poder interagir com todos e todas aí, na medida do possível. Então, me manda uma mensagem lá, vai ser um prazer. Quero ver lá o meu número no Instagram hoje. Eu quero ganhar 100 seguidores, pelo menos, nessa noite. Vamos lá. Temos que bombar, hein? R Pamplona. É isso mesmo? Filho. R Pamplona Filho é o Instagram, hein? E segue lá no YouTube. Até o final, nós vamos falar mais vezes para você seguir o nosso convidado hoje, que é super especial. E você que está aqui no Instagram, nós já estamos ao vivo no YouTube, canal Pensando Direito. O programa só é transmitido exclusivamente pelo YouTube. Beleza? Mas, doutor Pamplona, me diga uma coisa. Nesse período de pandemia, nós estamos ouvindo falar muito de flexibilização de direitos, seja trabalhistas, em geral. O que é de flexibilização e tem alguma diferença com desregulamentação? É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, é preciso explicar isso. A expressão flexibilização, ela não é nova. Ela é uma expressão que teve muito em voga no Brasil, notadamente no governo Fernando Henrique Cardoso, com a ideia de julgamento do Estado, uma ideia de buscar um sistema mais neoliberal, que houve uma mudança de norte com o governo federal subsequente. Mas, naquele momento histórico, nós víamos
numa sequência pós, digamos assim, de amadurecimento da Constituição de 88, na ideia Sim. de se buscar discutir se o direito do trabalho constitucionalizado seria algo que emperraria, engessaria a atividade econômica. E esse discurso, muito comum naquela época, né, não conseguiu muita guarida. Houve algumas tentativas, notadamente do julgamento do Estado, os programas de demissão voluntária, né, a suspensão negociada do contrato de trabalho, a própria noção do banco de horas, mas perceba que houve uma resistência muito grande a esse discurso, embora na doutrina, parte de uma doutrina de uma visão mais empresarial, sempre defendeu que o direito do trabalho deveria ser flexibilizado, né? Isso não quer dizer desregulamentado, né? Sim. Porque a ideia de desregulamentação aí é afastamento total do Estado para uma busca de uma preservação só e somente só da autonomia da vontade. Mas essas Sim. duas ideias, querido, né, ter flexibilização com de desregulamentação, vieram encontrar um eco, encontraram guarida na reforma trabalhista, na Lei 13.467, porque essa, sim, foi uma sacudidela. Não foi uma sacudidela. Foi um terremoto nas relações de trabalho no Brasil. Um tsunami, né? E no momento, sabe, de uma construção legislativa que a gente diga assim, olha, são essas circunstâncias que parece que só existem no Brasil, né? Eu vou falar uma frase de Bismarck, que não era brasileiro, mas talvez pensasse no Brasil, né? Dizendo que se nós soubéssemos como são feitas as leis e as salsichas, nós nunca nos valíamos delas. E, às vezes, o processo legislativo brasileiro tem muito disso. Então, num projeto que originalmente mudava 5 artigos da Lei de Trabalho Temporário e 6 da CLT, mudou-se mais de 214 dispositivos, né? E é isso enxertando aquelas 100 medidas para a modernização do país, enxertaram, fizeram um Ctrl-C, Ctrl-V, e as pessoas não perceberam isso, ou se perceberam, passaram incólume. Por quê? Porque passamos a ter, aí sim, aspectos de flexibilização e aspectos de desregulamentação das relações de trabalho. Note lá, nós vemos isso no campo do trabalhador intermitente, no campo do trabalhador hipersuficiente e, notadamente, nessa ideia de prevalência do negociado sobre o legislado. Não foi a desregulamentação total, mas foi um caminho de uma profunda modificação como nunca houve na história desse país. E estamos vendo esses efeitos, muitos aqui na pandemia. Por quê? Porque viu-se na pós-reforma trabalhista aquela retomada de um velho discurso de revogação da CLT, extinção da Justiça do Trabalho. Extinção da Justiça do Trabalho. E esse discurso, que a gente viu muito forte em 99, 2000, né, voltou com muita força até o final do ano passado, mas que, neste período de pandemia, digamos assim, ele tomou uma freada, porque se viu a necessidade de uma revalorização. Eu vou usar uma outra expressão, uma retomada do protagonismo da disciplina jurídica das relações de trabalho, seja no campo material, seja no campo processual. Né? E aí nós temos vários efeitos, até mesmo, digamos assim, a pandemia de medidas provisórias que passamos a viver e também as regulamentações via CNJ ou CSJT da retomada de atividades ou, na verdade, a continuidade de atividades pela via telepresencial na Justiça do Trabalho. E os planos para a retomada mostram o papel de protagonismo da Justiça do Trabalho. Então, estamos passando aí por um período em que o discurso da flexibilização e da desregulamentação esteve muito forte no Brasil recente. Neste momento, a gente tem, na verdade, uma discussão sobre a possibilidade de um direito do trabalho da crise, né? Que seria, talvez, com outras formas de lapidar, uma
mesma noção dessa ideia de flexibilização. Mas vá perguntando que eu vou respondendo. Você fez uma colocação sensacional, doutor Rodolfo. É a questão da volta do protagonismo da justiça do trabalho e do direito do trabalho, que vem sendo vilipendiado por toda a nossa sociedade. Mas nesse quadro de pandemia, vem se verificando o quão importante é a nossa matéria, é a nossa ciência. Mas, doutor Rodolfo, me diga uma coisa. Se você me permite até um complemento quando você está pensando. Claro. Né? É interessante compreender essa circunstância, né? Porque, independente do que se consolidou, se decidiu, se aplicou, para nós que vivemos de trabalho há mais de 2 décadas, a gente tem, nesse ponto, até uma certa sensação de um prazer íntimo em ver aquelas pessoas que diziam que a CLT era fascista, tinha que ser revogada, querendo aplicar a CLT no 486, para o fato do príncipe, no 502, para a força maior. Ou seja, a CLT só não servia para o período em que o discurso de desmonte das relações de trabalho estava predominando. De repente, quando a gente percebe a necessidade de normas para adequar essa situação emergencial, as pessoas querem se valer da CLT. Agora quer aplicar a CLT. É aquela frase, pimenta nos olhos dos outros é colírio. É refresco, com certeza. Agora me diga uma coisa, nesse período de pandemia, está vendo nessa confusão gigantesca, alguns direitos fundamentais sendo flexibilizados. Mas explica para a gente aí, o que são esses direitos fundamentais e se eles, de fato, podem ser flexibilizados? Essa é uma questão muito importante. A gente precisa adequar. E note que a expressão direitos fundamentais ela comporta diversas acepções. E aí nós temos que entender todas as normas de direito do trabalho são normas indisponíveis ou todo o sistema normativo de direito do trabalho, disciplina jurídica das relações de trabalho, se constitui um núcleo duro de direitos fundamentais? Essa é uma pergunta muito importante. E, a depender da resposta, o encaminhamento de qualquer debate vai para uma linha ou outra. Eu preciso compreender que, antes de falar de direito do trabalho, antes de falar de qualquer outro ramo do direito, é preciso entender que a lógica dos direitos fundamentais é a existência de um núcleo fundamental que é interrogável, que é pela própria condição humana. Então, a priori, direitos fundamentais não comportam flexibilização. Direitos fundamentais não comportam relativização. Nós precisamos, na verdade, trabalhar sempre na noção de ponderação de interesses quando há conflito entre direitos fundamentais. Então, muitas vezes, o que soa para algumas pessoas como uma flexibilização de um direito fundamental nada mais é do que uma ponderação de determinados direitos em face de outros. Por quê? Porque se eles estivessem sendo, vamos usar a expressão, flexibilizados em função de um interesse que não seja de um direito fundamental também, aí nós teríamos uma negação do próprio direito fundamental. E não é o caso. O que há, muitas vezes, é como se apresenta essa solução. Por quê? Porque boa parte dos direitos trabalhistas se enquadram no campo dos direitos fundamentais com base na ideia de dignidade da pessoa humana. Mas perceba, ninguém pode flexibilizar direitos relativos à saúde, à segurança do trabalho, mas aspectos relacionados a pontos de natureza pecuniária, ou seja, quando estamos falando de crédito e não de direito propriamente dito, isso comporta algum tipo de relativização, porque aí nós estamos, na verdade, com a faceta patrimonial de direitos fundamentais e não negando eles propriamente dito. E aí a gente vai ter, dentro dessa linha, inclusive pós-decisão do Supremo Tribunal Federal em sede da ação direta de constitucionalidade 6363, algumas questões que soam, digamos assim, perigosas e que todos nós, como aplicadores, operadores, observadores do direito do trabalho e dos direitos humanos, dos direitos fundamentais em geral, precisamos ficar atentos.
Eu tenho certeza que você vai acabar me perguntando alguma coisa disso. Vamos prosseguir, que hoje o papo é longo. Outra coisa, ó, quem está assistindo, dá o seu curtir, faz um comentário aqui, ó, que amanhã, como sempre, nesse mês de agosto, nós vamos sortear um livro. E aproveitando, doutor Rodolfo, tem uma coleção ali, ó, de direito, novo curso de direito civil. Como é o nome dela, doutor? Tem um novo curso de Direito Civil, que é pela Saraiva, tem o Manual de Direito Civil também da Saraiva, tem o curso de Direito Processual do Trabalho, também da Saraiva, e tem obras específicas na LTR, sobre assédio sexual, assédio moral, trabalho doméstico, Maravilha. entre outros. Beleza. Então, você que está assistindo e quiser participar do sorteio, que é amanhã, dá o seu curtir, faz o comentário ali, ó, no chat ou no comentário amanhã, quando o vídeo estiver disponível. Eu quero ganhar o livro, que amanhã, às 22 horas, nós vamos sortear. Mas vamos prosseguir. Doutor, é o seguinte, no Brasil, ele foi decretado um estado de calamidade pública mediante o decreto legislativo número 6, né, com vigência até 31 de dezembro de 2020, na esteira da Lei 13.979. Calamidade pública, decretação de estado de calamidade pública, já seria suficiente para se flexibilizar direitos? Perceba que a simples declaração de calamidade pública não pode ser interpretada como uma palavra mágica que possa jogar no ralo toda uma construção normativa. É preciso compreender que vivemos, sim, uma situação de calamidade. Alguém queira negar a história, negar o que se vive aí nesse mundo estranho que estamos vivendo, de pessoas que, inclusive, defendem que a Terra é plana, é complicado lidar no universo quando as pessoas negam os fatos. Mas estamos, de fato, numa situação de calamidade pública, né? Estamos, de fato, nesse momento de uma situação apocalíptica, né? Em que, se em dezembro, na época do Réveillon, naquele momento das previsões para o ano seguinte, alguém dissesse que a gente ia passar mais de 100 dias em isolamento, mas eu dizer, essa pessoa maluca, surtou. Não vai. E o impossível, o improvável, o inviável se tornou realidade. Então, nós estamos vivendo isso. E, dentro dessa perspectiva, o que é que se precisa ser feito ou ser compreendido? Ora, vivemos uma situação que enseja rediscussões de pactuado, a noção da teoria da imprevisão, a noção de determinadas aplicações, principalmente de situações de trato sucessivo, revisar. Por quê? Porque passamos por um período absolutamente imprevisível. E aí, neste campo, podemos discutir o conteúdo, mas isso, por si só, não é uma chancela para revogação de direitos fundamentais, nem, na verdade, de direitos que não são nem tão fundamentais assim, mas que fazem parte de um núcleo duro calcado aí pela noção do ato jurídico perfeito, do direito adquirido, da coisa julgada. Então, é preciso compreender efetivamente que a declaração de calamidade, a lei da pandemia, a situação fática de interrupção ou de paralisação total, né, extinção de atividades econômicas, pode gerar, sim, rediscussões, né, de conteúdos contratuais, quando a gente pensa na aplicação da cláusula rebus sic stantibus, da ideia da teoria da imprevisão, né, pode gerar reflexos no processo, mas não é uma carta branca para o indivíduo dizer: eu fico brincando com os meus alunos, né? E você com essa gravatinha charmosa, né? Você está parecendo aquele professor da defesa da arte das trevas lá de Hogwarts, né? Então, você ensinando defesa da arte das trevas, você podia ensinar Cruciatus, Spector Patronum, essas coisas que se ensinavam lá no mundo de Harry Potter, e as pessoas querem usar a pandemia como uma palavra mágica para quem não quer aplicar direito. Aí não, meu amigo. Deixe o mundo de Harry Potter lá. Aqui é a realidade.
Aqui é o mundo real, com certeza. Agora, aproveitando isso que você está falando, e para gente que já atua no direito do trabalho há muitos anos, porque para quem não sabe, eu conheço o doutor Rodolfo desde 1900 e lá vai bolinha, quando ele era ainda servidor na Justiça do Trabalho. Depois ele passou Eu no entrei na concurso. Justiça do Trabalho como servidor em 92 e virei juiz em 95. Em 95. Então, eu já conheço desde lá de trás. Então, a gente que já atua na Justiça do Trabalho já há muito tempo, a gente sempre ouve dizer que é culpa do trabalhador que as crises acontecem, o trabalhador é custo para a empresa. Ou seja, nesse momento de pandemia, quando se fala em princípio da colaboração, será que a gente pode afirmar que, de fato, a flexibilização do direito dos trabalhadores é o caminho acertado para a preservação do emprego e da renda? Será que reduzindo o direito dos trabalhadores vamos manter emprego e renda? Eu acho que a ideia de termos uma repartição de prejuízos, porque nós estamos todos não no mesmo barco, nós estamos Sim. todos na mesma tempestade, mas cada um Sim. está em barco diferente. Tem gente que está em lancha, tem gente que está em bote, tem gente que Perfeito. está simplesmente em tábua de salvação. Então, é preciso compreender essas circunstâncias. E a linha que foi construída pelo governo federal, que merece todas as críticas, a gente pode dizer, mas a linha que foi construída foi a ideia de, olha, precisamos sobreviver, preservação de trabalho e renda, o governo vai entrar com uma parte aí na parte do benefício emergencial, mas é Uhum. possível ter algum tipo de redução. Esta é a melhor saída? Não tenho a melhor dúvida que não, mas foi uma saída que se construiu dentro de uma ideia que talvez, e aí vamos invocar a nossa idade, né? Pensando ainda lá nos anos 90, no passado o pessoal fazia PDV, fazia para enxugar a Sim. empresa, formas de extinção do contrato de trabalho. Nessa, Uhum. ainda que tenha tido redução, e teve, e eu não tenho a menor dúvida que o trabalhador é o elo mais fraco na corrente, sem sombra de dúvida, o vulnerável nessa relação, né? Sim. É quem sofre muito mais forte as consequências nas suas fontes de subsistência. Nesse ponto, tentou-se repartir, digamos assim, os prejuízos da sociedade, de trabalhadores, de empregadores e do governo. Se foi a melhor forma, nunca vai ser. Não tem fórmula pronta, porque o caminho não existe, o caminho se faz caminhando. Então, a gente vai Sim. tentar construir alguma forma. Mas, sem sombra de dúvida, nenhum tipo de medida que relativiza direitos, flexibiliza direitos, tem lá muito minha simpatia. Mas foi digamos assim, Um meio, a um possível a caminho. encontrada naquele momento. E aí, Uhum. pensando, até mesmo, mais uma vez falando que estamos vivendo um período absolutamente excepcional, nós temos que Sim. pensar também nesse campo. Agora, o que há é que a gente, às vezes, e é natural isso do ser humano, quando a gente fala lá, olha, por que os empresários colocam a culpa sempre nos trabalhadores? Na verdade, colocam porque as pessoas nunca assumem seus próprios Assumem. defeitos ou seus próprios erros. Sim. Tem que colocar a culpa no outro. Em Isso é do ser alguém. humano. Né? A gente não está dizendo que trabalhador é santo, porque nenhum ser humano é santo. Né? Não. Lidar com o ser humano não é fácil, mas seja com o Não. trabalhador, seja com o empregador, seja com o chefe, a gente vai falar daqui a pouco sobre assédio moral. Então, a gente sabe lidar com o ser humano não é fácil. Mas Não. perceba que nessas relações jurídicas em que nós temos situações de vulnerabilidade, parece-nos sempre que a corda arrebenta do lado mais fraco, e é dos trabalhadores, sim. Os Agora, trabalhadores. a gente está vivendo uma situação tão calamitosa que a gente já estava numa crise econômica antes, que aí vamos continuar numa crise econômica agravada, e aí vai se discutir novamente aquele discurso que chega a ser canalha mesmo, né, de dizer é melhor menos direitos do que nenhum emprego. O ideal é que a gente tenha garantia
de renda mínima e dignidade para todos. Mas Para todos, perceba, perfeito. vamos viver um período muito complicado. Com certeza. Estamos vivendo, né? Estamos vivendo. Isso. Antes da gente continuar, queria dar boa noite para vocês que estão acompanhando o programa. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Se quiser mandar sua perguntinha, pode mandar sua perguntinha que eu passo para o doutor Rodolfo e ele vai responder com certeza. Doutor Rodolfo, nessa enxurrada que nós tivemos de MPs, de decreto, de portaria, alterando muitas normas trabalhistas, vem a MP 927 e traz algumas normas que flexibilizam o direito dos trabalhadores. Dentre elas, nós vimos a antecipação de férias individuais, aquele mesmo sem um preenchimento do período aquisitivo, banco de horas, inclusive o negativo. E como fica o direito de descanso do trabalhador, que, muito embora tenha recebido suas férias, ficou sem a possibilidade de gozo em razão da pandemia? É justo? Foi correto? Foi necessário? O que é que você acha dessa MP? Essa é uma questão. Vamos tentar entender a medida provisória, que no final Sim. acabou não se convertendo em lei, Caducou. também no seu contexto histórico, né? A gente, quando analisa determinados fatos históricos sem a contextualização, nós acabamos sendo cruéis com a história. Eu sempre digo que texto sem contexto vira pretexto. E a gente precisa realmente ficar ligado nesse ponto. Por quê? Porque, de fato, o que é que aconteceu? A MP 927, que tinha diversas notas desafinadas, o seu artigo 18, por exemplo, que admitia uma suspensão por até 4 meses sem nenhum tipo de remuneração, era algo surreal no sistema, né? O próprio presidente da República, lá no seu diário oficial particular, que é o Twitter, disse: eu vou revogar, e revogou esse negócio em menos de 24 no dia horas. seguinte. Foi a MP 927 e 928. Em menos de 24 horas saiu. E aí foi alguma coisa muito dissonante. Mas o que a gente precisa tentar compreender a essência da falecida MP 927? Ela é ideal? Não, não é ideal. O ideal é que a gente estivesse na pandemia. O ideal é que a gente não tivesse esses problemas a viver. Isso. Mas qual era a lógica da MP 927? A construção de determinadas medidas que poderiam ser tomadas de forma unilateral, sem prejuízo de trabalho e renda. A lógica era essa. Alguém podia adivinhar que iríamos ficar já agora, agosto, entrando em setembro, ainda na noção da pandemia? Se alguém olhar lá no começo, não, o pico vai ser em maio, o pico vai ser em junho, o pico vai ser em julho. Nós vivíamos assim. Então, naquele momento histórico, nós tínhamos ali um campo de medidas que poderiam ser tomadas unilateralmente, sem prejuízo dos dois elementos fundamentais ali preservados, que era trabalho e renda. O que é que acontece? Algumas dessas medidas acabaram sendo tomadas, ou podem ter sido tomadas, em situações que acabam beirando o desarrazoado. O indivíduo antecipar 3 períodos de férias, quando só tinha direito a um, antecipando o outro, é algo que soa desarrazoado e soa, inclusive, como um erro, muitas vezes, da atividade econômica, porque ela vai estar pagando com o texto constitucional, ainda que já protelasse depois, fazendo toda esses pagamentos antecipadamente. A lógica era: se eu posso queimar gordura para não despedir empregado. Então, por isso a lógica da antecipação de férias individuais ou coletivas, de banco de horas invertido e do que vai, eu digo assim, não sou trombeta do apocalipse, mas não tenho o dom da profecia, mas eu não tenho a menor sombra pálida de dúvida que vai ser uma das questões que no pós-pandemia nós vamos ter muita ação no nosso trabalho, que é a questão do home office, que é a questão do teletrabalho. Por quê? Porque tentou-se resolver a questão, né, dando uma solução que pudesse ser... E, olha, até aquele momento, para colocar um empregado que trabalhava
na sede da empresa em home office, eu precisava de autorização em norma coletiva. Não era uma previsão constitucional, era infraconstitucional. Poderia ser feito? Poderia. Foi a mudança como foi. Mas, ao fazer isso, surgiram novos problemas. Nós estamos agora... Eu fiz uma trilogia de lives com a jovem professora Adriana Calvo, aí de São Paulo, né? E aí a gente fez 3 lives sobre teletrabalho. A gente ficou brincando dizendo que era a nossa trilogia, né? Minha metáfora geek, né? De Star Wars. Mas por quê? Porque é tanta coisa nova que está surgindo. E perceba, querido, que as pessoas em home office se vendo loucos, porque ao mesmo tempo estão cuidando da casa, cuidando dos filhos, fazendo homeschooling, fazendo um monte de coisa, mas estão produzindo, em termos objetivos, igual ou mais do que. E isso, muitas vezes, pode ser o aspecto do nosso outro tema do assédio moral. Né? Muitas questões podem estar sendo suscitadas nessa forma de se exigir a noção do trato, né? Perceba que a exigência das reuniões em horários, às vezes, que não era o equivalente do horário, e o teletrabalhador não tem controle de horário a priori, mas de repente quer se fazer horário, e aí o indivíduo está na sua casa e exige... Eu digo com liberdade, eu estou no isolamento, estou fazendo audiência telepresencial, eu não boto terno desde fevereiro, entende? Eu faço minhas audiências como magistrado, eu pego a minha toga, boto por cima aí da camisa lá e for... Da camiseta? De cueca. Eu digo porque... A camiseta do Bahia? A camiseta do Bahia, por exemplo, mas a camiseta do Bahia é um manto sagrado. Aí não há problema, entende? Aí porque quem é da Bahia sabe que a camisa do Bahia pode ser utilizada em toda e qualquer circunstância, porque é um traje real, entende? Doutor Rodolfo, o senhor está falando errado, hein? Não é a camisa do Bahia. É do Bahia. Do Bahia. Bora, Bahia, minha poesia. É isso aí. Doutor Rodolfo, uma espectadora aqui mandou uma perguntinha. A Carla Silvério pergunta o seguinte: temos grande desafio pela frente com a LGPD e as relações de trabalho do novo normal do home office. Como guiar as relações de trabalho nesse novo contexto? Essa é a pergunta de 1 milhão. Nós estamos hoje aqui, cada vez mais eu tenho feito palestras, lives, vou dar cursos sobre a LGBT, a gente tem sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, LGBT, e aí o que é que a gente tem hoje? Uma quantidade enorme de novas questões, porque as empresas ainda não estão atualizadas para isso. Não. Houve aí a medida provisória que modificou o prazo, mas o pessoal quer derrubar isso e talvez volte. Então, estamos vivendo aí um período complicado e pode ser que seja de exigibilidade mais breve do que possa imaginar sua vã filosofia. É uma matéria que a gente precisa estudar. A Lei Geral de Proteção de Dados precisa ser estudada, porque é um dos caminhos da nova advocacia, seja consultiva, preventiva, que talvez seja a melhor coisa, seja no campo da litigiosa também. Mas eu tenho essa ligeira impressão de que parece que as pessoas não estão levando a sério essa nova legislação. No Brasil, nós temos um fenômeno muito estranho das leis que não pegam, né? Não pegam. Então, aí a gente fica, às vezes... E a gente está vivendo um período de tanto descrédito das instituições que não é estranho quando a gente vê situações como essa. Mas o fato é que está lá na lei de introdução às normas do direito brasileiro. Ninguém pode dizer que desconhece a lei. Depois, e como diria minha falecida mãe, quem não ouve cuidado, ouve coitado. Então, é importante que nós nos atualizemos e possamos preparar nesse ponto, porque muitas questões serão suscitadas. Sim. Doutor, ainda continuando falando em home office, uma perguntinha que eu queria fazer é o seguinte: em virtude do necessário distanciamento social, a realização presencial e física de algumas atividades laborativas precisaram ser reformuladas, aumentando com isso que nós já sabemos o home office. Por sua vez, não podemos esquecer que muitos empregados
tiveram que adquirir equipamentos novos para a prestação de serviço, bem como houve um aumento das suas despesas, como água, luz e internet. Será que a pandemia seria suficiente para relativizar o disposto no artigo 2º da CLT, que fala que o risco da atividade é do empregador? Essa é uma questão também importantíssima, querido. E a gente não pode fechar os olhos para a malfadada reforma trabalhista, que veio a Sim. disciplinar o teletrabalho, transferindo alguns desses riscos econômicos do empregador para o empregado. Então, o que é que nós temos? Nós temos uma situação que eu vou usar essas expressões: o teletrabalho roots, o teletrabalho raiz, né? Esse que, teoricamente, é o regulamentado originalmente aí pela reforma trabalhista, esse transfere os ônus, vários ônus econômicos, do empregador para o Para o empregado. empregado. E é por isso a grande resistência a ele. Mas perceba que, originariamente, você só ia a teletrabalho, né, de forma espontânea, e se fosse empregado em trabalho na empresa para converter, precisava de autorização em norma coletiva. A Sim, partir sim. da MP 927, por causa de uma situação excepcional, passou-se a admitir isso de forma unilateral. Ora, Isso. nesse ponto, há muita discussão sobre esses novos custos, esses novos riscos decorrentes de uma situação excepcional. Eu não tenho a menor dúvida, meu querido, que, em relação à situação que se mostre temporária, transitória e com retorno às atividades presenciais, é possível que essas questões passem. Mas o teletrabalho veio para Para ficar. ficar. E, Concordo. nesse ponto, eu não tenho a menor dúvida que uma das questões que vai estourar no Poder Judiciário vai ser sobre esses custos acrescidos em função de uma designação para teletrabalho Sim. de forma unilateral. Então, acho que a gente vai enfrentar novas demandas. Não vou antecipar meus posicionamentos, mas há pano para manga em todos os sentidos. Sim. Eu costumo falar isso aqui também, professor. Nas palestras que eu faço, nos grupos de estudos que a gente faz aqui da nossa Comissão de Direito do Trabalho, até que eu sou presidente aqui da OAB, da Comissão de Direito do Trabalho da OAB aqui de São José dos Campos, eu disse que a audiência telepresencial, ela veio para ficar. O trabalho home office veio para ficar. A pandemia trouxe isso como uma forma paliativa de resolver o problema no momento, mas eu também penso como você. Veio para ficar. E esse vai ser um dos grandes problemas que serão levados ao Poder Judiciário para ser discutido. As despesas de home office. Com quem fica? Empregado? Verdade. Eu acho que vamos ter, como você falou, vamos ter muito pano para manga, né? Vamos Mas ter sim. nessa enxurrada de modificações, veio lá a MP 936. Essa foi convolada em lei. Essa foi Sim, convertida virou a em Lei lei. 14.020. 14.020, beleza. E a MP 936 e a Lei 14.020, ela prevê a possibilidade de redução salarial. Será que essa redução salarial ela não viola o direito do trabalhador a uma subsistência mínima? Bem, a questão da redução salarial, perceba que ela tem previsão constitucional, né? No Sim. artigo 7º, inciso 6º, mas pela via negocial coletiva. Coletiva. Uma das grandes discussões sobre essa noção de relativização ou flexibilização de direitos fundamentais, ou, como eu prefiro dizer, de um direito do trabalho de emergência ou direito do trabalho da crise, que foi, digamos assim, a fundamentação do Supremo Tribunal Federal no acordo da ADI 6363, a gente tem aí, na verdade, um campo terrível na discussão sobre essa
flexibilização do que está previsto na Constituição como sendo apenas pela via negocial coletiva para poder ir pela via individual. Ora, Sim. é uma medida excepcional, é uma medida emergencial e não tenho a menor dúvida que é uma medida que não interessa a trabalhador algum. E eu digo isso na minha condição de juiz, de professor de universidade pública, mas também de professor de universidade privada que suspendeu os contratos dos professores. Então, e aí diz, olha, se você não quiser suspender, pode não suspender, mas aí fica sempre na condição de vulnerável dizer, olha, nesse ponto aqui, o indivíduo aqui talvez, não sei se vai continuar com a gente depois, toda essa discussão, né, que pode ir lá para a matéria do assédio moral. E aí eu percebo, nesse mês de agosto, que estamos sem aulas, estou com contrato suspenso, salário zero, inclusive porque por ser servidor público, eu não posso receber benefício emergencial. Sim, então, sim. É uma situação em que vai dizer que isso é de bom grado, vai dizer que isso é algo que a gente tem efetivo interesse, é achar demais da condição humana. Então, nessa circunstância, quando nós pensamos nessa ideia, foram as soluções dadas, mas eu não tenho a menor dúvida, que eu, na condição de juiz, se tiver algum outro trabalhador que teve que aderir sem receber nada sobre a ideia, não, ele aderiu, eu vou pensar duas vezes se eu vou considerar isso válido numa eventual discussão judicial. Por quê? Porque, perceba, o trabalhador é o primeiro que vende a sua alma, é o primeiro que se prostitui para poder ter o mínimo de dignidade na condição do seu trabalho. Diria Gonzaguinha, sem o seu trabalho, o homem não tem honra, e sem a sua honra, se morre, se mata. Não dá para ser feliz. Não dá para ser feliz. Jamais. Doutor, é o seguinte, as restrições dos direitos fundamentais em tema de saúde pública, ele precisa ser fundado em razões médicas, não sendo constitucional a adoção de motivos meramente políticos ou ideológicos para a limitação desses direitos. Como falar em saúde e segurança do trabalhador, que continua trabalhando sem o recebimento de EPIs dos seus empregados? Essa é uma circunstância que deve ser objeto de denúncia. A gente tem um Ministério Público do Trabalho que é bastante atuante, que aceita a denúncia, inclusive anônima, e é o primeiro caminho a se falar. Como os sindicatos foram muito enfraquecidos no Brasil pós-reforma trabalhista, mas seriam também os meios para vocalizar as reivindicações, a gente deve fazer denúncia nesse ponto. Por quê? Porque eu não tenho a menor dúvida que, sendo possível trabalhar, o trabalho é devido e o empregador pode exigir, mas ele tem que possibilitar um meio ambiente do trabalho razoavelmente saudável. Não se pode garantir uma cláusula de incolumidade que ninguém vai ser contaminado, porque aí não seria a empresa, seria Deus. E isso realmente não dá para controlar. Agora, é algo que é preciso garantir o mínimo de cautela no trato. Então, o doutor entende que é obrigação do empregador, por ele ser o responsável por garantir o meio ambiente de trabalho adequado, o fornecimento de EPIs necessários, como gel, máscara, a questão é verificar, querido. Perceba como é a questão. Eu fiz uma live com o Sebastião Geraldo de Oliveira, que foi muito interessante falar sobre isso. Por quê? Porque perceba que as regulamentações das NRs, né, dizem quais são os EPIs adequados para cada atividade. Mas hoje, e essa é uma característica desse período da pandemia, independentemente de NRs, nós já estamos exigindo aquilo que se pareça razoável. Então, ver um empregador que não toma nenhum tipo de atitude é algo que soa desarrazoado e passível de uma atuação do Ministério Público do Trabalho. Perceba, porque não dá para afirmar
quais são os EPIs que devem ser prestados, mas sim verificar uma proteção que seja razoável. A gente vai dizer, é máscara ou é face shield? É frasco de álcool gel ou torre? Perceba que são circunstâncias que ainda não estão regulamentadas. A postura de fornecimento, a postura de cuidado é que é fundamental. Beleza, entendemos. Pessoal, queria mais uma vez agradecer a vocês que estão acompanhando aqui nosso programa Hora Marcada, no canal Pensando Direito, hoje com o Dr. Rodolfo Pamplona. E mais uma vez, hein, se você quiser ganhar este livro, que vai ser sorteado amanhã, no mês do advogado, todo o programa, nós estamos sorteando um livro no dia seguinte. Basta seguir o nosso canal, curtir o nosso programa e escrever no chat ou no comentário: eu quero ganhar o livro. Doutor Rodolfo, aproveita mais uma vez. Qual é mesmo o seu Instagram? Olha lá, pessoal, quero todo mundo me seguindo. Meu Instagram é R Pamplona Filho, de Rodolfo Pamplona Filho. Se você botar meu nome lá no Instagram, vai aparecer. Sou eu mesmo. Vai aparecer. Rodolfo Pamplona Filho. Tem hashtag, tem perfil, tem tudo. E pode me procurar também no YouTube. Tenho 2 canais no YouTube, o canal Pamplona e o canal Papeando com Pamplona. Qual a diferença de um para o outro? É simples. O conteúdo exclusivo meu, eu coloco no canal Pamplona. O conteúdo compartilhado com outros canais, outros meios, o canal Papeando com Pamplona. Então, esta conversa, esse papo, esse programa, eu vou pedir a cópia e vou botar no canal Papeando com Pamplona para poder divulgar também as produções de outros colegas, de outros perfis, de outros canais. Beleza, olá, hein? Segue aqui o nosso professor, que você não vai se arrepender. Vamos ter conteúdo vastíssimo. Música, direito, entrevista, poesia, tem de tudo. Mas seguindo aqui agora o nosso programa, vamos falar um pouquinho de assédio moral. Né? Nesse período de pandemia, a gente tem ouvido falar muito de assédio moral. Mas eu queria que o professor explicasse para a gente o que é assédio moral. Olha, o assédio moral é uma conduta de natureza psicológica que é praticada de forma reiterada com a finalidade de exclusão. O assédio moral é um cerco, é uma limitação da liberdade, mas com um atentado à dignidade psíquica do indivíduo. Uma das maiores dificuldades de explicar o assédio moral é porque ele não se trata de um tipo penal. Na verdade, é um estándar, é um conceito jurídico indeterminado para enquadrar tentativas reiteradas de cerceio à dignidade psíquica do indivíduo. Antes da gente prosseguir, tem um comentário aqui da Dora Góes. Rodolfo Pamplona, o rei das lives. Juiz e professor de altíssimo nível, além de poeta, cantor, enfim, multifacetado. Obrigado, Dora. Um beijo para você. Me siga lá no meu canal no Instagram, que eu agora estou incorporando uma nova faceta. Agora eu sou blogueiro gourmet. Agora é blogueiro gourmet, eu já vi. Gourmet. Já vi. É isso. Pessoal, na verdade, é uma coisa interessante, porque é uma faceta trabalhista. Né? Eu estou aqui no isolamento, né? nessa postura, limitado a esse quarto aqui, tentando servir todo mundo, né? Porque é da minha filosofia. Eu sigo a linha de Mahatma Gandhi, né? De quem não vive para servir, não serve para viver. Então, eu passei a fazer a quantidade de lives até mesmo para dar informação para as pessoas, seja do direito do trabalho, direito civil, do processo de trabalho. E aí, o que acontece? Nós estamos passando por um período, né, de reconstrução. A gente fala, reinvenção, né? Reinvenção. Nós estamos construindo o novo normal. E a gente está vendo as grandes dificuldades das empresas, né, poderem ter algum tipo de atividade econômica para poderem sobreviver. Aí eu disse, vou fazer uma linha aqui de estimular aqui os produtos locais. Aí eu ia comprando no delivery alguma coisa assim, eu digo assim, olha, eu vou divulgar aqui esse hambúrguer que eu gostei, eu achei interessante. Aí o que aconteceu?
eu comecei, ó, divulguei o hambúrguer, aí outro lá, o senhor divulga o meu também, aí mandava o hambúrguer. Aí eu divulgava, ou aí comecei, toda semana eu estou divulgando alguém. É claro que eu só divulgo o que eu experimentei, gostei, Experimenta. recomendo, digo assim. Aham. Mas foi uma forma, na verdade, que eu estava pensando muito mais em No ajudar a próximo. comunidade. Na verdade, Sim. os pequenos comerciantes, os pequenos. Assim, eu descobria um fornecimento de delivery num comerciante pequeno que tinha fechado o bar, e aí eu tinha lá, ele tinha um food truck que não estava funcionando mais, ele passou dele, aí vou incentivar isso aqui. Aí eu comecei a ajudar, e como eu gosto de comer mesmo, né? Então aí tá ótimo, eu estou me divertindo agora Eu depois tô vendo, eu tô de acompanhando e tô curtindo todos. ó, Não posso depois de comprar porque eu tô juiz, longe. professor, escritor, poeta, cantor, apresentador, lutador de boxe, torcedor do Bahia, Danou-se. agora sou blogueiro gourmet. Ô, professor Rodolfo, me diga uma coisa. Todo e qualquer ato praticado pelo empregador pode ser caracterizado como um assédio moral? Ah, essa é uma pergunta interessante. Não é todo e qualquer ato. É preciso entender que a ideia de assédio lembra cerco, cerco lembra reiteração. O que é que a gente precisa entender? Que qualquer ato praticado pelo empregador pode caracterizar uma violação da dignidade psíquica do indivíduo, que pode gerar dano moral, mas não necessariamente será assédio moral. Ele será Sim, assédio se for praticado com um conteúdo, uma finalidade de exclusão, né? Numa ideia de reiteração de condutas. Atos isolados não são assédio, mas atos isolados geram reparação por danos morais. porque geralmente é uma grande confusão, né? Isso, Todos acham, todos confundem o assédio com o dano moral. Nem exato. todo dano moral decorre do assédio. Exato. E é preciso entender que o assédio é a conduta e o dano moral é a consequência. É a consequência, perfeito. Ô, doutor Rodolfo, me diga uma coisa: quais são as consequências do assédio moral para o trabalhador? E o empregador, ele responde por esses danos provocados? Sem sombra de dúvida. Para o empregado, quando a gente pensa no assédio moral, é claro que a gente vai ter as próprias consequências dos efeitos psicológicos. Há pessoas que Sim. desenvolvem patologias, síndromes de pânico ou coisa do gênero. Do ponto de vista jurídico, você pode caracterizar uma despedida indireta, pensando na relação contratual, pode gerar algum Uhum, tipo de reparação por danos nesse ponto. Para o uhum, empregador, há consequências pecuniárias que são evidentes, não necessariamente da responsabilidade civil, né, que obviamente vai ter, mas também na própria noção dos riscos do absenteísmo, né, a queda de produtividade dos trabalhadores, a criação de um clima ruim de trabalho que afeta, sem sombra de dúvida, os resultados. Mas lembre-se que o empregador, na forma do artigo 932, inciso 3º do Código Civil, ele responde pelos atos de seus empregados. E na forma do artigo 933, de forma objetiva. Então, nesse ponto, pode acontecer, sim, do empregador, se ele não for o assediante, mas se o assediante for um empregado dele, um superior hierárquico do empregado, né, ou um uhum, colega, nós temos lá uma responsabilidade objetiva do empregador pela uhum. conduta do empregado assediante em face do empregado assediado. Outra coisa, doutor Rodolfo, nesse período de pandemia, nós escutamos muito falar, até você falou agora há pouco sobre essa situação, onde o empregador impõe uma redução de salário, né, ou uma suspensão do contrato com aquela alegação. Se você não aceitar, você sabe o que é que pode acontecer. Se você não aceitar os nossos termos, bem, aí eu já não vou poder mais me comprometer. Eu poderia dizer que isso é um assédio moral? Olha, eu não tenho dúvida que há uma conduta assediante aí, né? A gente vai discutir os efeitos da licitude ou não. Por quê? Porque, note, vamos pensar em duas situações que ficam fáceis. A empresa está Hum, passando por dificuldade mesmo e nós estamos dentro dessa saída
MP 936, hoje da Lei 14.020, 020. talvez com uma das soluções possíveis. Colocar isso para o empregado é ainda dentro do exercício regular de um direito. Todavia, há situações que são ainda as mais complexas. Perceba aquilo que eu mencionei agora há pouco. O empregado o empregado aceita, ele assina o contrato. Perceba que não é imposição lateral, é um negócio jurídico individual, mas é um negócio jurídico. E isso aqui é algo muito importante para entender a complexidade dessa questão. Por quê? Porque é preciso entender que haja uma determinada contrapartida pelo empregado. Só para pensar numa coisa comum, professores de ensino médio, que comumente também são professores do Estado ou do município, têm algum cargo público permitido pela forma da Constituição. Um empregado como esse, ele vai aderir à suspensão e não receberá o benefício. É uma situação complexa de se admitir uma liberdade de escolha nesse ponto. Por quê? Porque a situação de imaginar que há uma pressão é muito grande. Sim. Mas perceba, ainda dá para aceitar. Mais complexo, meu querido. Como eu falei, eu estou fazendo lives há algum tempo no país todo e ouvindo situações que às vezes são surreais. E as pessoas, às vezes, escrevem para mim, eu digo, olha, eu não posso fazer consultoria porque eu sou juiz, eu sou impedido. Né? Quando é uma dúvida em abstrato, a gente pode, como professor. Mas, caso concreto, não. Mas eu já tive, você vai imaginar que é surreal, mas é a cara do Brasil. Uma pessoa me fez uma consulta assim, e eu digo, eu não posso responder, mas era surreal, mandei. Te procura o sindicato. Né? O cara fazia, sabe o quê? Disse, opa, doutor, aqui na empresa só somos 7 empregados. E o patrão disse que vai fazer a redução do nosso salário. E aí, todos os 7, ninguém quis aceitar. Aí, sabe o que ele disse? Que ele ia colocar o chefe de testemunha dizendo que valia. Aí eu dizia, meu Deus do céu. O problema é que o Brasil não é um país democrático. Nós temos uma tradição autoritária. Eu mando, eu prendo, eu sou o dono, eu faço. Isso. Que as pessoas não conseguem compreender. Isso. A gente vinha conversando aqui, avisar a pessoa, a gente vinha conversando aqui nos bastidores sobre, por exemplo, uma coisa que não é nosso tema, mas é um tema importantíssimo, que é a questão das audiências telepresenciais. O que é que acontece? Vários tribunais faziam a linha do CNJ de só fazer as audiências em negócio processual, ou seja, com a concordância de autor, de réu, dos advogados. Aí o que é que acontece? Em alguns regionais, havia uma resistência tão grande dos advogados que quase não havia audiências. O Corregedor-Geral do Justiça do Trabalho está mandando agora as corregedorias fazerem com que os tribunais incluam em pauta tudo. Mas perceba que isso é uma postura típica desse movimento autoritário. Sim. Por quê? Porque as pessoas não estão acostumadas com democracia, não estão acostumados com solução civilizada. A lógica era imaginar que nós tivéssemos uma adesão grande dos advogados que confiassem nos seus ex-adversos e realizassem as audiências no meio, a gente ia fazendo tudo fosse possível. Mas como ninguém quis fazer, agora quer se fazer mano militar, o que é algo, para mim, de constitucionalidade duvidosa. Acho que vai para o CNJ, mas meus amigos e minhas amigas que estão nos vendo, fiquem ligados. A partir dessa semana aí, vai ser incluída no Brasil todo, na Justiça do Trabalho, as audiências telepresenciais, independentemente da anuência dos advogados. E aí, isso vai gerar uma polêmica. E as associações de advogados trabalhistas
a Isso. tomar as medidas que acharem cabíveis. Eu, como juiz, fico a aplicar as É. determinações superiores. Eu, como te falei, a nossa OAB aqui de São Paulo tomou uma posição e nós temos uma resposta. Como eu te falei, o CNJ, inclusive, respondeu, né, que só pode acontecer com a concordância das partes. Mas, aqui em São Agora, José... só um detalhe, viu, querido? Por quê? Porque o CNJ também respondeu aqui na Quinta Região, na Bahia, de situações específicas. O que eu estou dizendo aqui é quase um spoiler, porque é alguma coisa que aconteceu semana passada. Ou seja, mesmo você já tendo uma decisão do CNJ, não duvide se os tribunais vão mandar seguir agora. Por quê? Porque aí vocês vão ter que tomar outra medida nesse sentido. Sim. Esse período está uma confusão geral. E principalmente a Justiça do Trabalho. Perceba, ela está com um protagonismo assim gigantesco. Ela está se tornando necessária, mas sem regras, desse jeito, na imposição, não tem como, né? Isso. Aqui na região, doutor Pamplona, aconteceu muito de algumas empresas, até antes da MP 936, tentarem reduzir o salário dos empregados, sem redução de jornada, algumas delas, outras com redução, mas chegou ao meu conhecimento 2 empresas onde eles estavam querendo reduzir o salário para 20%, né? E impondo ao empregado essa situação, ou caso ele não aceite, bem, você não tem como continuar conosco. Então, isso é uma forma de assédio moral. Sim, não tenho dúvida. Redução Né? salarial fora das previsões legais e constitucionais, sem dúvida que para mim é assédio moral. E assim adiante. Outra situação também que vem acontecendo muito agora nesse período, aqueles empregados que fazem parte do grupo de risco, que se recusa a ir trabalhar, vem sofrendo ameaça dos seus empregadores em demiti-los, caso não retorne ao trabalho. Será que esta situação também poderia enquadrar como um assédio moral? Também é possível, sim. É claro que nós temos que analisar os elementos fáticos, Sim. Mas a Lei 13.979 fala que a falta ao serviço, seja público ou privado, para quarentena ou isolamento, não é falta injustificada. O complicado, meu querido, é a discussão. O que é grupo de risco? Sim. Aí o indivíduo... Por quê? Porque medo todo mundo tem. Sim. Medo todo mundo tem. E, às vezes, o indivíduo não é de grupo de risco, mas convive com alguém do grupo de risco. Com pessoas, isso. E aí, perceba, aí essa é uma situação que gera uma confusão ainda maior. E aí, realmente, é algo que fatalmente vai ser objeto de manifestação da Justiça do Trabalho. Da Justiça do Trabalho. Porque letra A, o indivíduo se submete e depois vai discutir na Justiça do Trabalho se eventualmente perder o posto de trabalho. Aí ele vai discutir se houve o prejuízo ou não houve prejuízo, se houve dano moral, assédio moral ou não. São outras questões. Outra hipótese, o indivíduo não se submete e é despedido. Aí talvez fique mais fácil para pensar na conduta do abuso de direito. Aí a gente vai ter que pensar nesse campo. Mas perceba que vai depender de uma fundamentação bem construída. Sim. Aí é uma fundamentação. Outra coisa, quem trabalha em home office, você acredita que também pode estar sujeito ao assédio moral? Claro, sem sombra de dúvida. E talvez nesse período da pandemia, mais ainda, justamente por uma falta de uma cultura de como lidar com esse home office. Né? Nós estamos vivendo um período em que eu estou aqui fazendo uma live com você, já depois do horário de expediente, as pessoas estão fazendo reunião de trabalho aqui nas faculdades, esse tipo de coisa, fora do horário de expediente, e as pessoas têm esse péssimo hábito de achar que elas gostam de ouvir a própria voz, né? Então, faz uma reunião e não consegue ser objetiva, fala, a gente fica, às vezes, horas e vai espremer e objetivamente não se falou nada, entende? Você fica... Isso irrita, porque isso acaba... a gente está perdendo um tempo que poderia ser mais produtivo, né? Sim.
Ô, doutor Rodolfo, outra coisa. A Lei 14.020, ela manteve a possibilidade da redução salarial e da suspensão do contrato de trabalho através de acordo individual. E se o Sim. empregado se sentir obrigado a firmar esse acordo e ele se recusar, e essa recusa vier sob ameaça de demissão, eu poderia também dizer que houve um assédio moral? É possível, sim, caracterizar na conduta abusiva. O que a gente precisa Uhum, entender é que o assédio moral ele está na linha do artigo 187 do Código Civil, do abuso de direito, ou seja, que em outras circunstâncias o ato seria perfeitamente aceitável, mas naquelas, não. Então, uhum. sem sombra de dúvida, essa linha que precisa ser compreendida. Estamos chegando já ao final do nosso programa, tá? Tá? O que é possível ser feito para evitar o assédio moral nas relações de trabalho? Bem, permita-me ser pessimista ou realista. Não há como, porque isso é da maldade humana, é da própria lidar com o ser humano. O que a gente pode Aham. fazer não é para evitar, é para prevenir Prevenir. e combater, né? Uhum. Prevenir campanhas educativas, atuação especificamente do Ministério do Trabalho, dos sindicatos, né? A ideia de cultura, às vezes as pessoas acham, muitas vezes, os primeiros casos de assédio moral que eu julguei, o indivíduo dizia, não, doutor, era um ambiente familiar, nós éramos amigos, não, e não faz. Colaboradores, é membro da família. Exato, na verdade, é uma situação que a gente, nem tudo que você possa fazer em sua casa ou no meio dos seus amigos, você possa fazer no ambiente profissional. Então, é Sim, preciso compreender essa noção do abuso. Então, a sim. conscientização, a educação é fundamental. Mas, a ocorrida a situação fática, a denúncia. Deve-se denunciar. Doutor Rodolfo, me diga uma coisa, para a gente encerrar nosso programa aqui hoje. Esse período de pandemia, né, uma palavra que tem se usado bastante é a reconstrução, É o novo é normal. o novo normal. Qual é a reflexão que o senhor extrairia desse momento de pandemia para as relações de emprego e para o futuro da justiça ao trabalho? O que eu diria é o seguinte, que a gente está vivendo um momento paradigmático no sentido próprio. É a construção de um novo modelo. Um novo modelo que nós não sabemos como será. Nós sabemos apenas que vamos fazer esse caminho caminhando. Então, o que eu Sim. posso dizer para a disciplina jurídica das relações de direito material e processual do trabalho é citar Lulu Santos e Nelson Mota. Nada do que foi será, de novo, do jeito que já foi um dia. Tudo passa, Sensacional. tudo sempre passará. Sensacional. Muito, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado pelas palavras, por abrilhantar essa noite que foi sensacional, tá? Eu quero Queria passar pedir para a todos e você. todas que façam um print screen da tela, poste aí essa nosso papo, essa nossa entrevista, nosso programa, me marque lá no Instagram, que eu quero ver e conhecer todos e todas. Me sigam lá no Instagram, me sigam lá no YouTube. Olha, eu estou em tudo quanto é rede social, menos no Tinder. Então, você me acha em qualquer lugar. Mas você pediu para marcar e não disse qual é o seu Instagram. Eu já esqueci O qual é o seu meu Instagram. Instagram é R de Rodolfo Pamplona Filho. Pode me achar lá, Pronto. Rodolfo Vamos Pamplona Filho. marcar. E para você que está assistindo o programa até agora, não esqueça, hein? Vamos sortear esse livro aqui, onde eu escrevo. Eu sou um dos autores, tem um capítulo desse livro, falando inclusive sobre assédio moral. Se quiser participar, quais são as regrinhas? Se inscreva no canal, dá o seu like e deixa o comentário. Eu quero ganhar o livro, porque amanhã, às 10 horas da noite, nós vamos sortear. Doutor Rodolfo, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Obrigado para todos vocês que acompanharam o nosso programa. Semana que vem tem mais programa Hora Marcada aqui no canal Pensando Direito. Forte abraço. Um Tchau, tchau, abraço, doutor. querido. Até a Abraço. próxima.